Som. Boa noite. Se você nos visita pela primeira vez, você vai preencher essa folhinha, essa fichinha que te entregaram aí, e no final do culto você vai entregar lá fora que a igreja tem uma lembrancinha para você, tá? Então a gente pede que você preencha essa fichinha, você que recebeu, e ao final do culto você entregue ali no hall, bem na frente aqui, tem irmãos ali com uma lembrancinha da igreja para você. Se você nos visita e não recebeu essa fichinha, no final, pegue a fichinha, preencha, para que você possa retirar a lembrancinha também. Dito isso, abra comigo em Êxodo, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 14 até o versículo 15 do capítulo 8. Êxodo, capítulo 7. Vamos iniciar a leitura no verso 14 do capítulo 7 e vamos até o versículo 15 do capítulo 8. Nós vamos ver aí a primeira e a segunda praga do Egito. Êxodo, capítulo 7, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe ir o meu povo, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Até aí nós vamos ler por partes, tá? Senhor, nós estamos diante da sua palavra, que é a voz do Senhor para nós, Pai. Vontade tua, revelação do alto, palavra imutável, inerrante, infalível. Pedimos que, pelo auxílio do Teu Espírito e pela iluminação do Teu Espírito Santo, o Senhor fale, Deus, ao nosso coração nesta noite. Que eu possa ser um simples mensageiro, um simples servo, que eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor, apesar de mim, possa falar aos nossos corações por intermédio da palavra poderosa do Senhor. É assim que oramos no santo nome de Jesus. Amém. Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas é o tema dessa nossa mensagem. Em 2017, Brasília viveu a sua pior crise hídrica. Não sei se os irmãos vão se recordar. A falta de chuva e o elevado consumo fez com que faltasse água para consumo. A situação foi considerada como calamidade. Essa crise de água em Brasília elevou o preço dos alimentos e gerou uma tarifa de contingência na conta de água. À época,
Os telejornais mostravam crianças tomando banho de balde. Galões eram usados como estoque para os próximos dias que eram incertos. Em 2018, um ano depois, nós tivemos uma greve no transporte por causa da alta do diesel. Foram 10 dias de paralisação nacional. Estradas e rodovias bloqueadas. Preço dos alimentos lá em cima. Desabastecimento dos postos. Preço do combustível lá em cima. Tudo isso gerou um impacto severo na economia do país. O que esses dois eventos nos ensinam? Que a humanidade depende de coisas básicas para a sua sobrevivência. E que quando falta o básico, o que sobra é medo, é insegurança e, para alguns, até o desespero. Deus golpeou os egípcios naquilo que é o mais básico da vida humana: a água. A palavra de Deus, a título de uma elucidação histórica, a palavra de Deus nos ensina que o coração é a fonte da vida. É do coração que procede coisas boas e ruins. Nós estamos aprendendo em Êxodo que Faraó tinha um coração duro, que Faraó tinha um coração obstinado, enquanto Moisés e Arão, eles estavam em submissão ao Senhor. O problema fundamental do ser humano, desde sempre, é um problema religioso. O nosso problema tá reverberando aqui para mim. Se puder, o som. O nosso problema é uma questão de adoração. Desde sempre. No Egito, Faraó era reverenciado como um deus, uma divindade. Só que a palavra do Senhor nos mostra que a criação, ela tem o propósito de adoração. Se Deus criou todas as coisas para adoração, e o problema fundamental do ser humano é a adoração. Não vamos ler, mas em Gênesis capítulo 1, do verso 25 ao verso 28, a gente vai ver Deus criando homens à sua imagem, e esse homem e essa mulher foram criados para adoração. E Deus deu uma ordem: vocês vão encher a terra de quê? De adoradores. Gênesis 9, lá em Noé, depois do dilúvio, depois que Deus destruiu tudo com água, matou todo mundo, destruiu tudo, só sobrou Noé e sua família na arca. Depois que as águas baixam, Deus, ele repete para Noé a ordem criacional: vocês vão crescer, multiplicar e encher a terra de adoradores. O que Deus fez? Deus começa a criar um povo para si. Deus começa a juntar um povo que é conhecido como o povo da adoração. E aí, lá em Gênesis 15, ele escolhe Abraão. E lá em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Só que no mesmo momento em que Deus está fazendo uma aliança com Abraão, lá em Gênesis 15, no versículo 12, ele fala algo muito importante para nós, com base no texto da noite. Gênesis capítulo 15, do verso 12, diz assim: ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade, Abraão, será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Volta para Êxodo, capítulo 7. Percebe? Quando Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão, Deus revela para Abraão que a sua posteridade seria reduzida à escravidão por 400 anos. Isso precisa nos mostrar que a escravidão sempre esteve nos planos do Senhor. A escravidão nunca foi um acidente de percurso. Ao contrário, a escravidão, dentro do plano maior redentivo, foi decretado por Deus para que, por meio da libertação, povos e nações conhecessem e adorassem o seu nome. Então, com isso em mente,
nós entramos aqui no nosso texto de Êxodo capítulo 7, verso 14. E o texto começa de forma clara nos mostrando o propósito da libertação. Versos 15 e 16, Deus diz o quê? O coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com o Faraó pela manhã, ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio, leve o bordão que virou serpente. E o que você vai dizer para o Faraó? Você vai dizer, o Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou para te dizer, deixe ir o meu povo para que me adore no deserto. Então o propósito da libertação é qual? Adoração. Você vai libertar o meu povo, porque o meu povo vai me adorar. Então isso mostra para nós que o problema fundamental do homem, que é religioso, que é essa questão da adoração, somente se resolve com uma intervenção divina. Faraó, como nós sabemos, ele se considerava um deus. Ele era tido pelos egípcios como uma divindade. Logo, quando o Faraó é visto como um deus e ele aceita ser tratado como uma divindade, ele está afrontando diretamente o Deus, criador de todas as coisas, que não divide a glória dele com ninguém. Como que Deus interveio na história do povo de Deus quando eles eram escravos no Egito? Por meio de sinais e maravilhas. Através de atos de juízo e julgamento. É interessante, irmãos, a gente notar que aquilo que nós chamamos de praga, e na nossa Bíblia vem escrito praga, a Bíblia também chama de sinais e maravilhas. Em Êxodo 7, versículo 3 diz, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então, o que nós tivemos no Egito foi juízo e julgamento para uns, mas sinais e maravilhas para outros. E essa não é a mensagem do Evangelho de Jesus? Sinal e maravilha de libertação para uns, atos de juízo e julgamento e condenação para outros. Jesus Cristo na cruz, ao mesmo tempo que foi um sinal e maravilha para aquele ladrão que se arrependeu, o mesmo Jesus foi juízo, julgamento e condenação para o outro ladrão que não se arrependeu, que permaneceu com o coração duro. A palavra praga no latim é plaga, tipo cebolinha, plaga. Significa golpe. E é exatamente isso o que Deus fez no Egito. Contra quem Deus estava golpeando? Contra os idólatras e as suas divindades. James Boyce, ele diz o seguinte, havia cerca de 80 deuses no Egito. Todas essas divindades reunidas em torno das 3 grandes forças naturais, água, terra e céu. Deus, então, ele estava golpeando os deuses do Egito, mas para o povo eleito, para aqueles que pertenciam a Deus, esses golpes eram sinais e maravilhas. Deus estava em ação, intervindo na história para libertar o seu povo para a adoração. A água no Egito era a força natural vital para a subsistência daquele povo. Veja, o rio Nilo fornecia o sistema de transporte. O rio Nilo formava o sistema de irrigação para cultivar seus grãos e alimentos. O rio fornecia alimento base para os egípcios, os peixes. E uma vez no ano, o rio Nilo, ele transbordava, ele enchia e transbordava. E quando o rio Nilo enchia e transbordava, ele fornecia humo que tornava a terra fértil para cultivo e para plantação e para alimentação. Ou seja, sem o rio Nilo não existe Egito, ou não existiria Egito. E aí nos versos 21 e 22 nós temos Moisés e Arão, em obediência à ordem de Deus, levantando o bordão e ferindo as águas. A água virou sangue. A vida se foi. Os peixes morreram. E o cheiro de podridão tomou conta do ar.
Aquilo que era fonte de vida tornou-se sinal de morte. O rio da esperança virou a água do desespero. Deus golpeou a divindade egípcia, o deus Rapi. Rapi era a principal divindade que representava ou que era representada pela água. Mas os egípcios, eles tinham 3 grandes divindades que era representado pela água: Osíris, Nu e Rapi. Só que Rapi era a principal divindade. Rapi representava a enchente do rio. Quando o rio transbordava, produzindo nas margens um humo que tornava a terra fértil para a plantação. Um historiador diz o seguinte: Rapi era um deus da fertilidade, que era retratado como um homem de barba, com seios femininos e uma barriga de grávida. A ideia era que a enchente anual do Nilo dava à luz o Egito e alimentava as suas forças. Então, os egípcios eram tão idólatras que no panteão religioso deles não havia apenas deuses, mas também guardiões. Um deus que precisa de um guardião. Estranho, né? Mas era assim que funcionava. O Khnum era o guardião das águas. E seu papel, obviamente, era proteger as águas. Deus golpeou Rapi e Deus golpeou o seu guardião. Uma canção famosa no Egito era entoada em forma de adoração a essa divindade Rapi. Dizia assim: salve vosso semblante, Rapi, que se levante da terra que vem para libertar o Egito, que traz alimento, que é abundante em provisões, que cria toda sorte de coisa boa, que abastece o alto e o baixo Egito. Tudo o que veio a ser fez isso pelo seu poder. É interessante porque durante séculos, os historiadores dizem que Rapi, o deus do Nilo, era conhecido como o doador da vida. Era conhecido também como o senhor do sustento. O que é que Deus está mostrando? Que ele é maior que Rapi. Que ele destrói aquele a quem as pessoas consideram o doador da vida ou o senhor do sustento. Deus está se revelando ao mundo daquela época como o único soberano Senhor. O que esse cântico idólatra precisa nos ensinar? Que talvez a gente não cante, mas muitas vezes nós idolatramos sistemas que nos dão sensação de salvação. Talvez idolatramos nossa conta bancária, talvez idolatramos a nossa capacidade profissional, talvez você idolatra a estabilidade do serviço público. Os egípcios tinham nas águas a segurança da vida, e Deus vai lá e transforma a água em sangue. Se a gasolina subisse para R$9, está amarrado, pastor. E se o fornecimento de água em Brasília ficasse impróprio? E se a terra parasse de produzir de forma a termos alimento todos os dias? Só vai poder comer dia sim, dia não agora. E se nossa saúde deteriorar? Em quem de fato nós colocamos a nossa esperança? Observem comigo o que Deus disse a Moisés no verso 19. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. E aqui, irmãos, nesse versículo, a gente tem uma dificuldade hermenêutica aqui, a gente tem uma dificuldade de interpretação, porque o texto no português traz para nós vasilha de madeira. Em outras versões, a gente tem vasos de madeira, ou vasos de pedra, ou vasilhas de pedra. Só que no hebraico, essa expressão literalmente é apenas tora ou madeira. Eu não sei de onde que o pessoal arranjou e botou um vaso aí. Mas literalmente no hebraico é tora ou madeira. Deus estava mostrando que haveria sangue nas madeiras e nas pedras, mas não era para ferir o rio,
não era para ferir apenas aquilo que é água? Qual o sentido disso? Por que sangue nas madeiras e pedras? Umberto Cassuto, um rabino italiano especialista em estudos ugaríticos, na sua obra ele diz o seguinte: os sacerdotes egípcios lavavam seus ídolos cedo de manhã todos os dias. Os sacerdotes egípcios pegavam seus ídolos de madeira e de pedra e eles desciam todas as manhãs ao rio Nilo e lavavam aqueles deuses em forma de estátua. Ou seja, nas palavras de Philip Ryken, Deus transformou o rio em sangue para mostrar-lhes como era totalmente inútil adorar deuses de madeira e pedra. Nem água para lavar a sua divindade vocês agora têm. Essas informações históricas provavelmente, explicam o motivo do porquê que Deus mandou Moisés e Arão procurar Faraó de manhã cedo na beira do rio. Porque o versículo 15 fala isso para nós. Vá falar com Faraó pela manhã, ele sairá, ele descerá, ele estará às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Alguns historiadores, alguns comentaristas vão dizer que provavelmente Faraó descia toda manhã na beira do rio para oferecer a sua adoração também a Deus, a divindade Rapi, que é a deusa ali, o deus da água. Sabe o que esse primeiro sinal e maravilha do Senhor no Egito deve nos ensinar? Que Deus não divide a glória dele com ninguém. Somente Deus é digno de louvor e de adoração. E todo aquele que busca para si a glória que é do Senhor, pelo Senhor será golpeado. Porque lembra, praga significa golpe. Depois do golpe recebido, após o maravilhoso sinal de libertação ao povo de Deus, qual que foi a reação de Faraó? Versos 22 e 23. Coração endurecido, até porque o coração obstinado, irmãos, o coração duro, ele fica cada vez mais rebelde, a não ser que Deus o amoleça com a sua graça. O coração do Faraó ficou mais duro ainda. Agora, vamos tentar fazer uma conexão lá do Egito para aqui, Brasília, pós-modernidade. O que move a mente e o coração do homem da nossa geração, do homem moderno? Autonomia e liberdade. O homem é o seu próprio Deus. Mas e quando o homem moderno fica doente? Ou quando ele perde o emprego? E quando esse homem moderno é visitado por situações que ele simplesmente não consegue resolver por si mesmo? Cadê os deuses autonomia e liberdade? Ou seja, onde está o socorro do homem moderno? Sabe o que o homem moderno faz, irmãos? O mesmo que os magos de Faraó fizeram. Olha o verso 22 comigo. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Eles fizeram o mesmo com suas ciências ocultas. Mas o que eles não perceberam é que, na força do próprio braço, eles não melhoraram nada. Foi apenas mais praga. Eles não reverteram o sangue em água. Eles acumularam mais sangue sobre o Egito. Ryken vai dizer, isso mostra que o poder de Satanás é autodestrutivo. E é isso que o pecado faz com a gente. Quando você busca autonomia e liberdade para viver a vida do jeito que você quer, você vira um filho pródigo. Você vai acumulando desgraça sobre a sua vida, pecado sobre pecado. E não é isso que o homem moderno faz. Ele nega Jesus. E ele acumula mais sangue. E ele acumula mais pecado. E ele acumula mais iniquidade. E ele acumula mais morte. E ele acumula mais fedor. E ele acumula mais destruição.
Um bom exemplo é a própria crucificação de Jesus. Satanás achou que estava vencendo ao ver Jesus sofrendo, sangrando, sendo humilhado. Mas Philip Ryken vai dizer que Satanás descobriu que o seu maior triunfo era, na verdade, a sua maior derrota. Então, quando os magos do Egito fazem aquilo que Moisés e Arão fizeram por meio do poder de Deus, não tem triunfo naquilo, tem derrota. Você está acumulando mais sangue, você está acumulando mais destruição. E por que aquilo que Satanás achou que seria o seu maior triunfo, a morte de Jesus, foi sua maior derrota? Porque 3 dias depois Jesus ressuscitaria. Satanás, então, no Egito, usando os magos com ciência oculta, estava apenas contribuindo para a sua própria derrota e para a glória de Deus, porque no fim Deus sempre vence. O que acontece com aquele que vira as costas para o Senhor? Olha o versículo 24. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. O que acontece com o homem moderno quando vira as costas para o Senhor? Ele tenta achar água com seus próprios recursos. Ele tenta achar o sentido da existência na sua própria força. Mas ele não consegue. E da mesma maneira que lá no Egito, Rapi falhou, Osíris e Nu falharam, em nossos dias o homem moderno nega o Senhor e continua tentando fazer a vida funcionar. Mas o que acontece? Ele continua acumulando mais pragas sobre si. O homem moderno falha. Irmãos, tecnologia avançada. Recursos à nossa disposição. E o que nós temos cada vez mais na humanidade? Pessoas doentes, ansiedade, depressão, surto, pânico, suicídio, tristeza, solidão, vazio, como nunca. Por quê? Os egípcios confiaram na sua economia, no Deus Rap, na água. O homem moderno confia na sua liberdade e na sua autonomia. Só que o que eles não percebem é que quando eles colocam a autonomia e a liberdade como Deus, na verdade eles estão escravos. E por isso é o vazio. Mas, na verdade, assim como os egípcios, o homem moderno está com paz, ou com a pá na mão, buscando água, ou o sentido da vida. Após Deus golpear aquilo que é o essencial para a vida, água, Ele golpeia o Egito, gerando incômodo nas coisas ordinárias da vida humana. É isso que o sinal e maravilha com as rãs nos ensinam. Êxodo, capítulo 8. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com o faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor: deixe ir o meu povo para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim, do meu povo, então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais, pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor tinha
dito. Como que começa Deus golpeando a segunda vez o Egito com as rãs? Com a mesma exigência. Deixa meu povo ir para me adorar. Libertação para a adoração. Você vê que Deus não muda de vontade? Deus não muda. Eu quero que o povo me adore. E eles vão me adorar. É interessante porque os incrédulos, ou os críticos textuais da palavra de Deus, eles tentam a todo custo explicar o inexplicável. Ou seja, eles tentam explicar racionalmente os sinais e as maravilhas do Senhor. Os críticos incrédulos, eles vão afirmar que não é que a água virou sangue, é que após a enchente anual do rio, o rio ficava com uma cor avermelhada, o barro e tal e tudo mais. Tá bom, mas como que eles explicam os peixes mortos? Não explica. Não é que teve uma praga de rãs. Foi a consequência natural, porque os peixes morreram porque estavam infectados por uma substância chamada carbúnculo. Eu acho que precisa de mais fé para acreditar nessas explicações do que para, de fato, entender que Deus, o Criador de todas as coisas, fez a tal da água virar sangue e matou tudo. Tá, mas e a explicação para a quantidade de anfíbios, de rãs na terra do Egito? Então, o golpe divino, por meio da proliferação de rãs, nos mostra que Deus pode gerar incômodo no dia a dia daqueles que não o adoram. Isso está lá no versículo 3. Apareceu rã nos fornos, nas amassadeiras. Imagina, você está lá para fazer um bolo. Você abre o forno, pula uma rãzinha. Hã? Imagina, você vai, abre o vaso, pula uma rãzinha. Imagina, você vai dormir, tem rã. E o pior não é só isso. Pensa no barulho. A rã coachando lá o tempo inteiro, sem parar. Milhares e milhares. E aquele barulho infernal no pé do seu ouvido. Deus está golpeando os egípcios e gerando incômodo no dia a dia daquela nação. Deus já havia golpeado Rap, Deus da água. Agora seria a deusa Heket. Porque a rã era uma divindade chamada Heket. Ela tinha a cabeça e o corpo de uma rã. Um historiador diz assim, James Boyce diz assim, ela não podia ser morta, de modo que não havia nada que os egípcios pudessem fazer contra essa proliferação terrível e irônica da deusa. Foram obrigados a odiar o símbolo de sua adoração depravada. Porque se a rã era um deus, uma deusa, e tinha milhares de rãs, e atrapalhando o dia a dia, e incomodando, e fazendo barulho, é isso que James Boyce está dizendo. Eles foram obrigados a odiar o símbolo de sua adoração depravada. Heket era adorada e considerada pelos egípcios também como a deusa que dava fôlego de vida. Por isso era comum no Egito, quando as mulheres elas entravam em trabalho de parto, elas oravam para Heket, pedindo auxílio naquele momento de dar à luz, porque para eles Heket é a deusa que dava o fôlego de vida. O que esse golpe de Deus na deusa Heket deve nos ensinar? Porque os egípcios colocavam a esperança da vida e as gestantes, na hora do parto, colocavam a sua esperança na deusa Rã. Isso para nós, no Brasil, em plena modernidade, isso é muito estranho. Como que uma pessoa pode adorar um sapo, uma rã? Vai na Índia que você vai ver um monte de vaca lá. E ninguém trisca na vaca, porque a vaca é uma divindade. Mas quantos de nós não colocam sua esperança, não na deusa Rã, mas na deusa ciência, por exemplo?
Quantos casais não conseguem engravidar e colocam na ciência a sua esperança de ter filhos? Ou, quantas pessoas por meio da deusa ciência não escolhem interromper uma gravidez porque a criança pode nascer com alguma deficiência? Ou, quantos não recorrem à deusa ciência para alterar parte do material genético para evitar filhos com anomalia? Nossa sociedade não venera Hecate, a deusa Rã, mas a nossa sociedade constrói altares para a deusa ciência. Os magos fizeram a mesma praga com as suas ciências ocultas, versículo 7. Como instrumento de Satanás, já falamos sobre isso. Mas Faraó teve uma reação diferente aqui, vocês perceberam isso? Na praga do rio Nilo, quando os magos fazem a mesma coisa, o texto diz que ele vai embora para casa. Aqui não. Quando os magos fazem a mesma coisa, ou seja, acumularam mais rãs sobre o Egito, Faraó pede oração. Mas veja, em Êxodo capítulo 5, versículo 2, Faraó responde para Moisés assim: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Mas agora aqui, esse Deus fortão está dizendo, ora aí, faz uma súplica aí para o seu Deus para ver se ele afasta de mim, dos meus, essas rãs. Isso está do versículo 8 ao versículo 11 de Êxodo capítulo 8. Igreja, esse não é apenas um pedido, mas o início de um reconhecimento de que o Deus de Israel é mais poderoso de fato do que as divindades do Egito. As rãs morreriam nas casas, as rãs morreriam nos pátios, versículo 13 e versículo 14. Mas Faraó teria uma crise pública de saúde, porque o texto diz que milhares de rãs mortas que entraram em decomposição, elas foram unidas ali em montões. Então você pensa um monte de rã aqui, um monte de rã morta ali, um monte de rã morta ali. Faraó teria uma crise pública de saúde para resolver. O que isso nos ensina? A praga de fato ela foi retirada, não foi? Foi. Mas houve uma consequência do golpe de Deus na deusa Hecate. Veja, nós não somos condenados pelos nossos pecados, nenhuma condenação há. Mas sempre que escolhemos o pecado, nós teremos de arcar com as consequências dos nossos pecados. A praga é retirada, mas a consequência você precisa lidar com ela. Faraó não era sincero nas suas intenções. No versículo 15 diz assim: vendo, porém, Faraó que havia alívio, aí no hebraico alívio é espaço, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. A oração de Moisés e a ação de Faraó em não cumprir sua palavra precisa nos ensinar duas verdades. Primeira verdade: oração tem poder. E Deus ouve a oração do seu povo. E nós temos privilégio de ter acesso a Deus, e especialmente em momentos de sofrimento, desastre e aflição. Segunda verdade que precisa nos ensinar a oração de Moisés e o não cumprimento da palavra de Faraó. Existem pessoas que agem igual Faraó. Quando a vida está uma desgraça, está um caos, é só problema, corre para Deus. Aí Deus dá o alívio, não é? Que no hebraico é um espaço. Aí Deus dá um espaço, interrompe o sofrimento. A pessoa quebra a promessa. Quando o Faraó viu que os sinais e as maravilhas cessaram, ele voltou atrás. Ryken vai dizer que Faraó era o tipo de homem que diz qualquer coisa para sair de uma encrenca. Já viu gente assim? Mas assim que os problemas desaparecem, ele volta a agir da mesma maneira egoísta. A única coisa que realmente importava para Faraó, diz Ryken, era seu próprio conforto. Mas veja, irmãos, Faraó era um líder. Faraó era o governante de uma nação.
A pior coisa para qualquer tipo de organização, seja empresa, seja escola, seja uma ONG, seja um país ou uma igreja, é líderes como Faraó. Pensam apenas no seu próprio conforto. O ego de Faraó fez com que o Egito fosse destruído e os primogênitos mortos. Assim como Faraó, muitos líderes querem apenas um espaço, um alívio dos problemas, mas não querem resolver o problema em si. Vou dar alguns exemplos. Não queremos resolver o problema do nosso casamento. A gente só quer um espaço dos problemas, um alívio. Não queremos resolver o problema com os filhos, apenas um espaço para amenizar o conflito. Não queremos resolver o problema em nosso trabalho, apenas desejamos alívio das demandas. Não queremos resolver o problema de irmãos insubmissos, apenas alívio, um espaço para o tempo de conflito. Não queremos resolver o problema dos nossos pecados, queremos apenas nos livrar das consequências deles. Faraó não quis se livrar do coração duro e rebelde ao Senhor. Ele desejou apenas se livrar das rãs. Um falso compromisso com Jesus, irmãos, não garante salvação para ninguém. Querer se livrar das rãs e não da rebeldia que produziu as rãs como ato de juízo, não mudou a situação de Faraó diante de Deus. Mais golpes, mais pragas, mais sinais e maravilhas visitariam os egípcios. E também os seus falsos deuses. Os sinais e maravilhas no Egito eram apenas sombra do grande sinal, a cruz de Cristo. Jesus foi golpeado pelo Pai, para que eu e você fôssemos libertos para o adorar. Eu quero concluir, os irmãos da música podem vir. O que Faraó tinha que fazer, irmãos? Faraó só tinha que se render a Deus. O que os egípcios precisavam fazer? Abandonar seus ídolos e se prostrar diante do único e verdadeiro Deus. Ele é o criador da água. Ele é o sustentador da vida. Só nele temos paz. Porque ele é grande, porque ele faz maravilhas, porque não há outro igual a ele, porque o problema fundamental do homem, que é a adoração, só é resolvido quando nós entendemos que só ele é digno de glória. Vamos cantar essa canção. Fique em pé, você que tem condições. Vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus.